Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, inspirai, Senhor, nossas atitudes, nossos pensamentos, para que em vós comece e por vós termine todas as coisas. Dai-nos o vosso Espírito para que sempre seja tudo para a vossa maior glória. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Tudo seja feito para a maior glória de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amados jovens, queridos de Deus, neste dia, neste momento, quero partilhar convosco alguns pensamentos, tendo em vista que foi dada essa incumbência, falar um pouco deste tema tão belo, o tema geral, Acalma Minha Tempestade, das belíssimas parábolas ou passagens bíblicas no qual Jesus e seus discípulos enfrentam, lidam, são tentados diante do episódio da tempestade, no qual Jesus manifesta todo o seu poder e sua glória. Um tema oportuno, tendo em vista o momento em que vivemos. E dentro deste pensamento, falar um pouco daquilo que foi pedido diretamente à minha pessoa, acerca do comportamento, ou se somos frutos ou não do nosso comportamento, o porquê agimos muitas vezes em determinados momentos de um jeito, agimos de outro jeito em outros momentos. Somos assolados por medos interiores e isto influencia comumente aquilo que somos diariamente. Então é nessa linha que quero refletir, tendo em vista a passagem de João, capítulo 3, versículos 1 a 11, a belíssima história de Nicodemos, como também as passagens concernentes à tempestade que Jesus acalma e o momento em que Pedro pede para caminhar sobre as águas. É nesta linha que quero perpassar os temas de hoje. O momento atual, jovens, nos faz muitas perguntas. Perguntas que quase sempre não encontramos resposta. Vivemos hoje um mosaico social de fatos, acontecimentos, tragédias, alegrias, esperanças. Somos provocados de um lado, vivemos intrigados de outro, e como nós, e aí é o diferencial da minha fala, porque algumas vezes falar com jovens é um desafio, por quê? Porque temos que partir de um pressuposto, estou falando com jovens cristãos. A fé cristã exige de nós um comportamento único e exclusivo diante da sociedade, porque como discípulos e missionários de Cristo. Então tenhamos este paradigma, tenhamos esta ideia categórica. Estou falando a jovens cristãos. Então, como disse, neste mosaico social de facetas, de acontecimentos, de fatos, de muitos dizem, muitos falam, mas nada acrescenta, como eu, cristão, mais do que sacerdote, eu, cristão batizado, devo me comportar, devo agir diante destes fatos que me interpelam, que me questionam. Mas, sejamos bem francos, qual que é a minha missão de oferecer respostas ao mundo? Eu não tenho poder para responder às coisas do mundo. Não é minha missão primaz responder ao mundo. Eu preciso, primeiro, dar as respostas para mim mesmo. Descobrir quais são as perguntas para ter as respostas. E onde procurar essas respostas. Porque existe aí uma ideia de que nós cristãos temos que responder ao mundo. Não, nós temos que procurar as respostas para nós. Porque quando enraizamos nossa vida nas respostas que estão unidas a Cristo, Ele é o mestre que nos guia. Mas eu não posso responder todas as coisas.
Eu não posso responder ao mundo aquilo que não tenho certeza para mim mesmo. Então, neste contexto onde a sociedade que não aceita o cristianismo, mas exige do cristão respostas, temos que ter uma sabedoria muito grande. Ao invés de falar o nosso comportamento, as nossas atitudes, a nossa postura, ou simplesmente, na minha visão, como na visão de muitos sábios, a nossa coerência é a resposta mais oportuna para o tempo de hoje. O próprio Jesus disse: não é necessário que vocês respondam, eu vos darei, palavras tão acertadas, lá nas instruções discipulares, a partir do capítulo 11 do Evangelho de Mateus. Eu vos darei palavras acertadas. Por quê? Porque quando um testemunho, quando uma vida é coerente com aquilo que prega, com aquilo que acredita, nós não precisamos procurar respostas. Pois bem, e a primeira pergunta é: o que esperamos para o futuro? Considerando que futuro tem como base o presente. O meu presente pertence a Deus. O meu presente é a busca para o qual estou aqui para servir e ser encontrado em Cristo. Já fui encontrado por Cristo, eu já sou convertido, eu já aceitei o Evangelho ou não, já estou pagando o preço pelo Evangelho, então já fui encontrado por Cristo, agora preciso ser encontrado em Cristo, e isto ilumina nosso presente em detrimento do futuro. Dentro de tudo isto, a pergunta é: por que temos dificuldades em assumir nossos diferentes comportamentos? Então, para fazer aqui uma reflexão bem simples, numa linha humana, mas também filosófica e teológica, vou dar um exemplo aqui, o exemplo do iceberg. Então, digamos, a minha mão é um iceberg. Então, aqui nós temos a linha d'água. Então, o que é o comportamento? É uma expressão muito pequena daquilo que é todo o meu ser. Então, a linha d'água é a divisão, é a divisória entre o inconsciente e o consciente. Tudo, o iceberg todo é o meu ser, consciente e inconsciente. Então, aquilo que eu manifesto ao mundo, através de meus comportamentos, é muito pequeno, comparado a tudo aquilo que está em mim, que define meu ser, que define meu pensar. Então, o seu comportamento, o modo como você age na comunidade, fora da comunidade, junto com seus amigos de comunidade, junto com seus amigos que não estão na comunidade, no seu trabalho, no seu ambiente de descontração, tudo. Então, o seu comportamento é uma continuidade daquilo que você vive na comunidade, ou existe uma disparidade? Na comunidade eu sou A, no grupo de jovens eu sou B, no meu trabalho eu sou C, no meu ambiente de convivência eu sou D. Não existe, parece que eu sou metamórfico. Mas espera aí, eu posso ser esse camaleão, no qual em um lugar eu estou assim, no outro eu estou de outro jeito? Então, o meu comportamento é uma expressão muito pequena daquilo que é todo o meu ser. Então, e lembrando que os comportamentos são expressões da minha memória que é fruto dos meus valores. E de onde vêm meus valores? Das minhas experiências, das minhas memórias. Valores que eu aprendo quando tenho 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 7, 9, 15, 12. Valores que eu adquiro através de experiências positivas ou negativas. Todos os valores que eu e você temos, sejam valores absolutos que nos vêm pela experiência de fé, sejam valores absolutos que me vêm pela experiência familiar, que me vêm pela experiência da amizade, que me vêm no ambiente de trabalho, todos esses valores
fundamentam aquilo que é o meu proceder. Lógico que existe um pensamento de Freud que diz que nós somos frutos do nosso contexto. Eu não vou por essa e não aceito muito esta linha. Por exemplo, se eu vivo num ambiente bárbaro, ou o nosso mundo, a nossa sociedade, eu posso dizer que eu sou fruto do meu contexto, sendo que a maioria das pessoas estão sendo individualistas, egoístas, vivemos hoje um isolamento social. Isso não interfere naquilo que são características de toda a minha experiência, de toda a minha memória. Então nós não somos fruto do nosso contexto, somos frutos de nossas escolhas, sejam elas isoladas, ou sejam elas nascidas da experiência familiar, da experiência da comunidade. Então, se existem pessoas egoístas, é que elas aprenderam a ser egoístas. Se existem pessoas altruístas, é que elas aprenderam a ser altruístas. Altruísta é que está a serviço do outro, se coloca a favor do outro. Então, eu sou fruto das minhas escolhas, da minha experiência, da minha fé, dos meus valores. Não venha dizer, a pessoa se tornou daquele jeito porque a sociedade a fez assim. Não, ela tinha o direito, ela tinha o poder de fazer escolhas. Ela pode sofrer uma influência. Mas, se a consciência, se aquilo que sou, aquilo que está em mim, porque a única coisa que cria um diálogo perfeito entre o meu inconsciente, que é imenso, e o meu consciente, a única coisa é a consciência, a linha tênue que liga todo o meu inconsciente, tudo aquilo que sou no meu mais profundo, aquilo que eu não revelo, aquilo que eu não posso revelar, aquilo que eu preciso conter. É interessante o que eu estou dizendo agora. Durante muitos anos o homem sempre viveu a necessidade de conter o seu... Eu tenho uma música, apesar de não ser tão jovem, mas eu gosto de uma intérprete, uma cantora chamada Kelly Clarkson, e ela tem uma música que fala Dark Side, que é o lado negro, e ela diz, todos temos um lado negro, todos. Durante muitos anos, quando os valores humanos essenciais, quando os valores predominavam sobre a sociedade, valores cristãos predominavam, o que era comum ao homem? Conter o seu lado negro, esconder o seu lado negro. Hoje parece que se tornou algo legal, algo da moda, algo comum, revelar o seu lado negro, explorar o seu lado negro para ser feliz, para ser notável, para ser famoso. Parece que hoje é muito mais interessante mostrar seu lado negro, mostrar suas inconstâncias, suas incongruências, seus fragmentos interiores, do que mostrar que você é uma pessoa equilibrada, que você luta, que você não se deixa levar e dominar por seus impulsos, vontades e paixões, como se fosse normal ser mal. Mas eu sou uma pessoa que estou dividido, existe uma dicotomia entre o bem e o mal. Eu devo manifestar o bem que age em mim e conter o mal que age em mim. Essa seria a lógica. Isso daí é o princípio básico para que rege a sociedade. Eu contenho o mal e coloco o bem a favor. Justiça é isso. Dar ao outro o que é direito dele. O que é o direito do outro? Por pior que ele seja, o bem. Mas hoje houve uma inversão de lógica. Eu escondo o bem que é em mim e preciso manifestar a todos. Como se todos tivessem que saber qual é o meu mal e aceitar qual é o meu mal. Não. Na engenharia antiga, quando você precisava da força de um rio para mover uma roda, mover um moinho, havia o divisor de águas, eram 2 canais. Um canal obrigatoriamente ia por um caminho no qual ele criava uma energia e produzia. Já a outra água seria o fluxo. Normalmente o caminho mais largo era o caminho para levar, para movimentar aquela roda.
O caminho mais curto era o caminho no qual a água segue seu fluxo natural. Hoje, nossa juventude, diante dos comportamentos que nós vemos, está fazendo isso. Se encurtou aquele caminho que deveria produzir para alargar o caminho daqueles que seguem o fluxo. Então, aqueles que seguem o fluxo ouvem tudo isso que digo e diz: nossa, mas isso é ultrapassado, isso é arcaico, isso é mentalidade para poucos. De fato, a fé cristã nunca foi e nunca será para todos. Por quê? Porque a fé cristã é um divisor de águas. Então, saiamos desta lógica. E nesse divisor de águas, qual que é a exigência da fé cristã? E o que ela diz para você, jovem, no modo como você se comporta? Como eu disse, o meu comportamento é fruto das minhas experiências, é fruto da minha memória, é aquilo que eu construí, é aquilo que vivi. Pois bem, jovens, quando falamos deste dark side, deste lado negro, eu dou um exemplo muito simples que eu aprendi nos meus estudos na área da psicologia. Quando nós falamos do dark side, do lado negro, por exemplo, um exemplo muito simples que nós conhecemos, o Batman. O Batman é o homem das trevas, né? O homem que está escondido nas trevas. Mas ele é o grande modelo daquele que, tendo um lado negro proeminentemente mais forte do que o seu lado de luz, o que ele faz? O que o Batman faz? Ele torna toda aquela escuridão, todas aquelas sombras, o quê? Um benemérito para os outros. E por quê? E como a gente consegue pegar isso? Não dá para mim entrar aqui num profundo muito grande, né? Mas colocar aquilo que há em mim, que está escondido nas sombras, e Jesus foi este mestre, Jesus foi este anagogo, como se nos conduzisse para o alto. Jesus, quando olha o homem, Jesus vê a sombra e a luz. Quando Jesus olha aquela mulher, Lucas 7,36, a mulher que estava jogada a seus pés, que tinha uma história pregressa, o que Jesus vê naquela mulher? A oportunidade de trazer a luz, mesmo ela sendo por todos a pecadora, mas ela revela que dentro de toda sombra existe o desejo de vida, de amor, de perdão. Aquele ato de chorar, aquele ato de humildade daquela mulher. Como outras passagens, então, Jesus tem a capacidade de trazer aquele que está na sombra à luz. E como Jesus faz isso? E por que eu estou fazendo esse paralelo com o Batman? Exatamente isto. Qual era a única coisa que fazia o Batman vir à luz? Era o desejo de fazer justiça aos seus pais. A memória. A única coisa boa e bela que ele tinha dentro dele, mesmo diante de toda dor e todo sofrimento, a única memória que ele tinha era a memória de seus pais. E mesmo que fosse uma memória nuviada, uma memória quase que opaca, mas ele lembra de quem eram seus pais, de que os pais eram bons, de que os pais o amavam. Então, mesmo essa memória tão primitiva era capaz de provocar nele o desejo de procurar a justiça. É missão de nós cristãos, através do nosso testemunho, mostrar a luz que está em nós, em detrimento de nossas trevas, para manifestar aos outros e também trazer à luz os que estão nas trevas. Essa é a nossa missão. Não oferecer respostas como oráculos, mas ter a consciência de que nossa vida não é nossa. Existe uma teologia de Paulo e seria interessante abordá-la rapidamente. Por quê? Porque quando falamos de comportamento, fruto de nossa experiência, fruto de nossa memória, existe, para Paulo na carta aos Tessalonicenses, Paulo não aborda com essa linguagem, mas podemos identificar nessa linguagem. Quem é Jesus para mim? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Pois bem, se Jesus é o caminho, se Jesus é a via, eu, Padre Alberto, você, jovem,
seja qual for a paróquia, qual for a comunidade. Então, Jesus para mim é a via eficiente ou a via constitutiva. Calma que eu vou explicar. A via eficiente é a via que dita normas. Jesus dita normas, Jesus dita costumes, que eu vivo ou não, que eu faço ou não. Então, existem costumes que eu devo viver na comunidade e com os meus amigos do grupo de jovens. Mas com aqueles amigos que não são da igreja, porque eu fui naquela baladinha, então lá, Jesus é a via eficiente. Por quê? Porque eu não preciso viver aqueles valores que Jesus me prega. Mas eu posso ir naquela balada? Posso, mas é conveniente que eu vá? Porque lá eu vou ter força para enfrentar certas tentações e sombras, bebida, drogas, promiscuidade. Eu sou forte o bastante, eu me conheço bastante para ir naquele ambiente? Sim, eu vou lá e vou vencer todas as tentações. Então tá bom. Então lá eu não sou nada daquilo que sou aqui. Aqui eu sou A, lá eu sou B. Aqui eu finjo que não falo palavrão, aqui eu finjo que sou bom rapaz, aqui eu finjo que me comporto, aqui eu finjo que eu respeito as meninas, aqui eu finjo, mas lá eu bebo, eu falo palavrão, lá eu revelo quem eu sou, lá eu mostro meus pensamentos, aqui eu falo e levanto a bandeira. Não ao aborto. Lá eu sou a favor da eutanásia, a ideologia de gênero. Com os meus amigos que não são da igreja, eu falo tudo o que eles querem ouvir. Não, Jesus não é uma via eficiente que me permite ser aqui uma coisa e lá outra. Jesus é a via constitutiva, porque aqui e lá eu sou o mesmo. Então, se lá eu não sou aceito, porque lá os meus valores não são valores relativos, não são valores que se declinam a eles, mas se eles me amam, eles me aceitam e aceitam meus valores. Eu não vou mudar o que sou, não vou mudar o meu pensamento e não vou deixar de dizer ou vou dizer a favor daquilo que eles querem apenas para ser o amigo. Amigo sabe respeitar, mas amigo, eu não diminuo aquilo que sou, não deixo de pensar aquilo que penso, não deixo de defender aquilo que defendo, porque eu quero agradar o outro que não pensa, não defende e não aceita. Eu gosto muito da passagem de Filipenses 2,18. Existem muitos que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. E não é porque defendem A, B, não porque levantam bandeiras ideológicas, não. Porque o seu comportamento fala muito mais do que ideologias. O que se espera de um cristão não é Cristo como via eficiente, é Cristo como via constitutiva. Eu estou vivendo essa dicotomia, essa divisão de aqui ser uma coisa e lá eu sou outra. Eu não fiz experiência de Cristo, a experiência da via constitutiva, como Ele define meu ser. Cristo marcou o meu ser, o encontro com Cristo mudou minha vida, o encontro com Cristo me fez entender que eu posso perder sem ter medo de ficar sem nada. Quem encontra Cristo não perde nada, ganha tudo. Se porque eu encontrei Cristo, isso me levou a fazer uma experiência de transformação, e essa experiência de transformação mudou meu comportamento, eu estou perdendo aquilo que não pertence a Ele, eu não tenho por que temer. Se eu perco aquilo, é porque eu posso conquistar algo melhor. Não aquilo que me mantenha ligado ao mundo, mas aquilo que me aproxime ainda mais dele. Lógico, eu não estou dizendo aqui que é fácil. Pensar em perder amigos, pensar em perder pessoas, porque eu sou de Cristo, lógico, temos que ter discernimento, por quê? Porque podemos conquistar almas para Cristo. Essa é a nossa missão, essa é a minha e sua missão.
Não é simplesmente denunciar todas as coisas ao ponto de afastar todos de Cristo. Eu não posso afastar ninguém de Cristo, mas eu não posso permitir que os outros me afastem dele. Eu posso conter o meu ânimo para ser mais singelo, prudente e cauteloso, para que aqueles amigos que não são de Cristo ou me segreguem, ou me persigam, ou simplesmente o meu testemunho não seja incômodo. Então eu posso me conter e posso usar de outros caminhos para testemunhar Cristo. Até isso é compreensível, é aceitável, mas não posso me omitir. Eu posso ter cautela e prudência, mas jamais, porque eu me calo ou eu me resguardo para não que a influência de todos me tire, que a influência de todos me mudem. Eu não quero mudar todos por enquanto, porque eu não tenho uma vida autenticamente cristã para mudar todos. Agora, permitir que todos mudem, ou que todos desfigurem você daquilo que é a sua vida cristã, então isso é pior. Então, jovens, tenham consciência disto. Lembro muito daquela passagem quando o Papa Francisco, no início do seu pontificado, foi visitar um grupo de religiosas. Eu já disse isso para alguns jovens. O Papa Francisco foi visitar um grupo de religiosas, 3 irmãs, 3 freiras que viviam dentro de um trailer. Elas moravam num trailer e esse trailer ficava num grupo de circenses. Então elas acompanhavam aqueles circenses, porque elas são de uma congregação, Charles de Foucault, e para algumas religiosas existe uma normativa: não fale de Cristo, testemunhe. Então não é chegar e dizer, olha, sou cristã, ou o meu clérigno, ou o meu véu, o meu crucifixo, eu sou cristã, você tem que me aceitar como eu sou e entenda o que eu estou dizendo. Não. A vida deve falar mais alto do que as palavras. O Papa visita essas irmãs nessa caravana e no final o repórter faz uma seguinte pergunta para essa freira. Pergunta para elas assim: como é para vocês viverem no meio de pessoas circenses, viverem no meio dessas pessoas que muitos não são cristãos, vinham da Albânia, de países de uma linha mais oriental, como é para vocês viverem no meio delas e não falar de Cristo? E a resposta da irmã é surpreendente. Ela diz: eu não tenho tempo para falar daquele que preciso testemunhar. Uma pessoa pode ser uma vela diante de toda uma profunda, pode estar o mais escuro possível. Uma chama de uma vela é capaz de romper toda uma treva, toda treva. Então, meus irmãos, meus jovens, não caímos nessa lógica. Já que não posso falar, serei como eles. Não, nós cristãos nunca serão como eles. Um jovem cristão nunca é como eles. Ele sempre será um jovem cristão. E falando dessa experiência, deste caminho de fé, ou das experiências de fé entre Jesus e seus discípulos, e situando a figura de Pedro, porque assim, jovens, eu vejo, apesar de Pedro ser um homem maduro, só que Pedro tem o ímpeto juvenil, perfeitamente juvenil. Pedro tem esse ímpeto de ou vai e racha e arrebenta, ou não faz nada e espera as coisas acontecerem. Pedro nunca encontra o equilíbrio em Cristo para saber como agir e como se portar. Então, tendo em vista isso, e quando olhamos as passagens de Marcos 8, ou a outra passagem, Mateus 8, 23, a tempestade acalmada, ou Marcos 4, 35, ou ao mesmo a de Mateus, quando vemos aqueles episódios da barca, da tempestade, Jesus e seus discípulos, nós temos que partir de um pressuposto. Primeiro, Jesus envia os discípulos para serem provados, para serem testados na fé. Enfrentem os malefícios, enfrentem as tentações. Jesus se retira em silêncio e oração. Quando é de madrugada, Jesus vai caminhando sobre as águas. À vista, à distância, Pedro vê e todos se assustam e gritam: é um fantasma!
A palavra usada no grego não é fantasmagoi, mas é teriste, que na linguagem daquela época seria o ceifador. Então, para eles existia uma figura sobrenatural para os judeus, que seria o ceifador, aquele que vem para ceifar a vida, aquele que vem para roubar. Então, Jesus andando sobre as águas, sobre o mar, naquela tempestade, à noite, aquela barca tão frágil com os discípulos, estão desesperados e vêm até fantasmas, vêm até o ceifador. E aí começa toda uma catequese que Mateus dá acerca desta passagem, quando Pedro vê Jesus à distância. Primeira coisa, jovens, sabe por que existe muitas vezes essa incongruência, essa inconstância, essa multifacetação, ou este comportamento A, B e C? É porque nós estamos ainda muito longe de Cristo. Vemos Cristo muito distante. Eu sou jovem, eu sou do grupo de jovens, eu sou cristão, mas Cristo ainda é muito distante. Cristo é uma ideia, Cristo é uma teoria, Cristo foi um retiro que eu fiz há 2, 3 anos. Não, quem é Cristo? É aquele que está perto, é aquele que está dizendo, é aquele que está questionando, é aquele que está provocando você. Não é aquele que está respondendo às suas perguntas, mas aquele que está fazendo perguntas novas para você responder. Então, o que Cristo está questionando na sua vida? Se eu disse que o seu consciente, o seu comportamento é uma expressão muito pequena de tudo aquilo que você vive, o Senhor está fazendo muitas perguntas, o Senhor está questionando muito, mas você vai responder para o mundo ou para Cristo? A primeira coisa que esta passagem da figura de Pedro e os discípulos naquela tempestade, a palavra tempestade, pandemonia, a guerra do demônio, a guerra do mal, e aí lá fala daquele vento impetuoso. A palavra vento no grego é anemos, que depois vem de anemosia ou de animosidade. Então, sabe essas inquietações que você vive todo dia? Essas animosidades, é como esse vento. Então você está sobre a barca, você, jovem cristão, está na barca de Cristo no meio de uma tempestade. Então essa sociedade egoísta é uma tempestade, essa sociedade cheia de ideologias que não são cristãs é uma tempestade, essa pandemia é uma tempestade, a política é uma tempestade. Hoje vivemos numa pandemonia, e não é somente viral, é bem pior. Então nós estamos numa barca frágil, o mar está lançando contra a barca. Então para de ficar subestimando o mundo e o poder deste mundo, mas você tem alguém na sua vida, que você pode estar perto dele ou longe, que o seu conhecimento pode ser um conhecimento de intimidade, ou simplesmente você vê Jesus à distância. Você conhece a palavra dele, você gosta da palavra dele, mas quando você não está perto dele, você afunda. Pois bem, Pedro estava na barca, na segurança daquela barca frágil. Pedro vê: mestre, és tu? Se for tu, manda que eu vá. A primeira pergunta: por que Pedro quer andar sobre as águas? Quer estar perto de Jesus? Ou quer mostrar para os outros? E aí, jovem, o primeiro pecado dos jovens. Aqui eu poderia situar os 3 principais ventos de Pedro, os ventos, o anêmosis, os ventos que abalam a vida de Pedro e o faz afundar, porque essa é a passagem. A primeira, anemosis efanice, que é o vento da aparência. Eu quero andar sobre as águas porque eu quero estar perto de Jesus, eu quero enfrentar todos para estar perto de Jesus, ou quero andar sobre as águas porque eu quero aparecer? Efana-se, aparência. Eu quero aparecer, olha, a minha camisa, o meu... Não é aparência não. Tanto que fana-se, a palavra vem de... a palavra fama. Então você não...
Você não conquista mais a fama sendo alguém, não. Você conquista a fama sendo como hoje? Por quê? Porque você quer viver de aparência. A própria juventude. É muito comum hoje essa mudança externa. Por quê? Olha uma pergunta aqui muito simples que poderia ser refletida em muitos grupos de jovens. Por que o jovem precisa mudar tanto? E puxa, estica, pinta, fura. Por quê? É tão necessário eu mudar o que está fora. É porque eu não estou conseguindo lidar com o que está dentro. Por que é mais fácil mudar o que está fora do que está dentro? Porque eu não tenho fundamento, eu não tenho força. Eu tenho medo de ouvir minha consciência. Eu tenho medo de ser confrontado pelos meus fantasmas interiores. Então, jovem, pense nisto. Não estou aqui discriminando ninguém. Mas o mesmo empenho que você tem de fazer por fora, use esse mesmo empenho, esse mesmo intento de fazer por dentro. De olhar para seus fantasmas, de enfrentar seus demônios. Pedro, por aparência, ele queria mostrar para os discípulos: mestre, eu quero ter um encontro. Vem, Pedro. E Pedro caminha. Aquela tempestade que provocou medo, de repente Pedro cria coragem para ir caminhando. E aí vem, a palavra diz que o vento, e aí anemosis, o vento faz Pedro tremer. Pedro, e aí a palavra diz, Pedro sentiu o vento. Não, Pedro olhou para o vento, mas ninguém olha para o vento. Por quê? Porque vento é ar, movimento. Mas a palavra diz, Pedro olhou o vento no sentido teológico. Itse kifas anemosis. Então, Pedro, por que Pedro olhou? Porque Pedro desviou o olhar de Cristo. E quando Pedro desvia o seu foco, Pedro afunda. A aparência o fez afundar. Então, jovem, cuidado com a aparência, porque quando vivemos de aparência, quando pegamos a aparência, vem a segunda dimensão daquilo que foi a vida de Pedro. Anemosis peramitzi, que é o que? Peramis e perasmos, tentação. Pedro foi tentado. Porque a palavra tentação, perasmosis, vem de tirar a graça. Hoje, a questão da tentação não é mais uma obra direta, exclusiva do demônio, mas os instrumentos para a tentação. Hoje, o homem moderno tem instrumentos facilitadores para a tentação. Possivelmente alguns jovens devem estar vendo esta catequese por meio do celular. Olha que legal. Você usou um meio que está levando muitos a se perder. Você está encontrando Cristo por meio do celular com essas catequeses nessa semana da juventude, essa semana da juventude online. Só que quantos não estão se perdendo nesse exato momento? Porque é próprio do tentador o quê? Aquilo que era para ser tão belo, aquilo que era para ser tão profícuo, aquilo que era para ser tão bom, Pedro andando sobre as águas, Pedro indo ao encontro de Cristo, e simplesmente de repente um vento, uma tentação, Pedro afunda. Aquilo que era para ser um auxílio na sua vida se torna o quê? Uma pedra de tropeço. Um amigo que ao invés de ser amigo é uma pedra de tropeço. Um grupo de amigos, um local, um trabalho, seja o que for, o que é pedra de tropeço? O que está derrubando, o que está levando, tornando um meio facilitador para a tentação? Jovem, pensa. É tão triste ver que a nossa juventude não faz mais análise da própria consciência, como se nós hoje, terminado o dia, meu Deus, hoje eu amei Cristo. Não amei Cristo quando eu fiz isso e isso. Eu não amei Cristo quando eu falei assim. Eu não amei Cristo quando eu procedi assim. É o mínimo que nós devemos fazer. Por quê? Porque o tentador, aquele momento sublime entre Jesus e Pedro se tornou um momento de vergonha. Pedro afundou. Aquele homem que aparentemente estava andando sobre as águas, porque isso é prerrogativa de Deus no Antigo Testamento.
Pedro andando sobre as águas, um momento glorioso, onde Pedro poderia ser ovacionado por todos, simplesmente foi motivo de vergonha. Jesus chama a atenção de Pedro e diz: homem fraco na fé, porque você não acreditou? E a terceira dimensão, jovens, e a última é o que? A recomeçar ou ressignificar. Hoje parece que se tornou impossível para algumas pessoas, depois de uma vida de desmandes e erros, parece que as pessoas perderam a força de recomeçar. E Jesus sempre mostrou isso no Evangelho. A passagem que mostra perfeitamente isso, João 8, 1, 11. Quando Jesus pede aquela pecadora pega em flagrante, queria ser apedrejada. Aquela mulher recebe um recomeço na vida dela. E o que ela faz? Ela se aproxima de Cristo. Porque o homem não consegue mais recomeçar. Porque o homem é como um cão que lambe as próprias feridas, se apieta de si mesmo, se penaliza de si mesmo. Errei, fiz escolhas erradas, mas eu disse lá, nós não somos frutos do nosso contexto, nós não somos frutos somente de nossa escolha, porque se eu fiz uma escolha errada, eu posso fazer uma nova escolha. Então a escolha define o seu ser, não, define o seu agir. Permita que Cristo ilumine sua vida, suas escolhas, para que você possa recomeçar. E como recomeçar em Cristo? A primeira pergunta é: onde procurar um lugar para ter a segurança, a intimidade com Ele? Vivemos hoje tempos em que não é possível ficar no templo, não é possível reunir em grupo de jovens, não é possível estar com os amigos, ou pelo menos aqueles que valem a pena ter, porque existem amigos que não valem a pena. Tem que ter uma coragem tão grande para botar fim em certas amizades, principalmente amizades que não nos permitem estar em contato com Cristo. Tem que ter muita coragem. É bem aquela ideia daquele talk show, perder para ganhar. Algumas vezes precisamos perder para ganhar o céu, perder para ser alguém melhor, perder para ser mais santo, perder para ser mais autêntico, perder para ser mais equilibrado, perder para ser mais fiel a Deus. Então, jovens, essa é a única radicalidade que Jesus pediu aos discípulos. Jesus, se vocês olharem todo o Evangelho, Jesus nunca exigiu nada, somente uma coisa: quem quer me seguir, mas não perde. Que belíssimo! Mas o que Jesus quer que os discípulos perca ou perda? Não é aquilo que Deus deu, é aquilo que Deus não deu. Então não tenha medo de perder por causa de Cristo. Não tenha medo de perder porque o Senhor te pede. Porque se você deixa algo pequeno por causa dele, ele te dará muito mais. Capítulo 19. Quem perde pai, mãe, campos nesta vida, receberá 100 vezes mais. E quem faz essa experiência sabe. Então, jovem, não tenha medo da tempestade. Não permita que o seu medo te faça afundar, mas que o teu medo faça você chegar ainda mais perto de Cristo e dizer: Senhor, eu não consigo caminhar sozinho. O vento é muito forte, o vento é muito poderoso. Que essa semana seja muito frutuosa, primeiro, porque vocês se coloquem em oração. Querem estar perto de Cristo? Não há um caminho senão pela oração. Depois, aqueles que puderem, quando puderem, a Eucaristia. A fé não dá prazer. A fé exige quem sou e quem Cristo quer que eu seja. Que Deus abençoe a todos vocês, que essas simples palavras possam ajudá-los diante de tantas coisas preciosas que vocês ouviram e ainda ouvirão.
Que Deus os abençoe por intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.